Então, dando continuidade aí à resolução de questões, vamos à nossa questão 10. PUC-PR Paraná, 2015. Leia o fragmento de texto abaixo, publicado em 8 de junho de 2014 na Folha de São Paulo. Bem-vindo ao transhumanismo. Como definir um ser humano? É o corpo? O jeito de ser? A capacidade de autorreflexão, de compaixão? A mente? Talvez todas essas coisas e outras mais? O que parece óbvio para a maioria das pessoas vai ficar cada vez menos com o avanço da nossa relação, cada vez mais simbiótica com aparelhos e instrumentos. O transhumanismo é definido como a possibilidade de a raça humana evoluir além de suas limitações mentais e físicas, especialmente através da intervenção da ciência e da tecnologia. Pode parecer coisa de ficção científica. Pessoas com asas violetas ou capazes de levantar um carro com uma mão, ou com uma memória prodigiosa. Se sua definição do que é ser humano é purista, ou seja, sem intervenção de fontes externas, é bom abrir os olhos. Quase ninguém mais é. Tomemos, por exemplo, os remédios. Se tomamos um remédio que muda a nossa química, por exemplo, se temos depressão ou pressão alta, já não somos os mesmos. Somos o produto de quem éramos, mais o remédio. O transhumanismo não aparece apenas no cinema, serve também para aliviar o sofrimento humano. Para muitos, essa é sua maior motivação. A apropriação pelo corpo da química farmacêutica muda nossa natureza. Mesmo vitaminas fazem a mesma coisa, mudando nosso corpo para termos um sistema imunológico mais resistente ou mais energia e etc. De acordo com o autor, um remédio tomado para depressão, por exemplo, alteraria nossa química e seria um bom exemplo do transhumanismo. Sobre os efeitos desse tipo de medicamento no sistema nervoso central, assinale a alternativa correta. Então, antes da gente fazer os comentários aí dos quesitos, vamos a algumas informações importantes. Ao contrário do que muita gente pensa, a felicidade momentânea não é vendida nas farmácias mais próximas. Os antidepressivos erroneamente utilizados por algumas pessoas como calmantes, reguladores do sono ou inibidores da angústia e da ansiedade são medicações que atuam nos transtornos depressivos e por esse motivo devem ser tomados apenas sob a prescrição e acompanhamento médico. Os antidepressivos agem diretamente no cérebro, aumentando a concentração de neurotransmissores. Isso é possível inibindo a reabsorção do neurotransmissor, chamada de recaptação neural, já que a reabsorção diminui o efeito do neurotransmissor. Os mais usados hoje são os que inibem a recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e fluxovoxamina. Por apresentarem menos efeitos colaterais, os estudos comprovam também que aliar o medicamento a exercícios físicos e atividade prazerosa para o paciente ajudam na cura da doença. A serotonina possui várias funções, como agir no sono, no humor, saciedade, atividade sexual. Os medicamentos antidepressivos podem agir impedindo a recaptação de certos neurotransmissores nas fendas sinápticas entre neurônios do sistema nervoso central. Vamos ver como é que eles funcionam? Então, vou colocar no quadro branco para vocês. Eu vou fazer um desenho, eu vou adiantar o vídeo e aí quando eu terminar a gente volta. Então, dando continuidade, vocês podem perceber o seguinte. Aqui seriam 4 neurônios, né? Sendo que a imagem que a gente está vendo é o momento em que acontece a transmissão, né? A transmissão de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores em pessoas normais, a quantidade de neurotransmissores disponíveis para que aconteça essa transmissão de informações de um neurônio para outro, ela é bem alta, né? Se comparada com esses neurotransmissores em uma pessoa com depressão. Então, perceba também que no processo de transmissão das informações,
esses neurotransmissores. Eu vou até citar o nome deles. A serotonina e a noradrenalina. Então, perceba o seguinte, que a serotonina, se tem uma grande quantidade de serotonina envolvida na transmissão de informações desses neurônios, né, em uma pessoa normal, e também esses neurotransmissores eles vão contribuir para esse transporte de informações de um neurônio para outro. Mas acontece também que nesses neurotransmissores acontece o processo de recaptação aqui também, né? Um processo de recaptação desses neurotransmissores pelo neurônio chamado de pré-sináptico. Então, essa recaptação de informações dos neurotransmissores, elas acontecem de forma normal nos indivíduos normais. Essa recaptação ela também acontece nos indivíduos que possuem depressão. Só que tem um pequeno detalhe: a quantidade de neurotransmissores que estão envolvidas no processo é menor do que em pessoas normais. Então, esse processo de recaptação ela acaba por prejudicar o processo de transporte de informações de um neurônio para outro. Então, os medicamentos utilizados no tratamento contra a depressão, eles vão atuar como? Eles vão inibir o processo de recaptação, fazendo com que aconteça um maior fluxo de informações, né? Vamos dizer assim, entre os neurônios que estão participando do processo. Tudo certo? Muito bem. Então, com isso, a gente pode voltar lá para os quesitos e... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, tá aqui. Então, a gente pode voltar lá para os quesitos e pode, através da leitura dos quesitos, pode afirmar que a letra A é correta. Esses medicamentos, eles podem agir impedindo a recaptação de neurotransmissores em uma fenda sináptica, contribuindo para que o processo de transmissão dessa informação ela aconteça de certa forma, da melhor forma possível. Esse medicamento aumenta a quantidade de neurotransmissores? Não, eles vão fazer o quê? Apenas inibir a recaptação desses neurotransmissores. Na letra C, esses medicamentos não alteram a quantidade de substâncias químicas, mas apenas o tipo de neurotransmissor liberado. Não, os neurotransmissores atuantes aí no processo que está envolvido no processo de depressão seriam quais? A serotonina e a noradrenalina. Só que em uma pessoa que tem depressão, né, a quantidade desses neurônios ela é diminuída. Então não acontece a mudança no tipo de neurotransmissor, né? Então vai acontecer mesmo a diminuição da quantidade, né? Letra D. Esses medicamentos atuam através da liberação de hormônios, estando mais relacionados ao sistema endócrino do que nervoso. Não, esses hormônios que ele fala aqui seriam quais? Seriam aquelas substâncias que estão relacionadas, né, à transmissão, são os neurotransmissores, né? Então esses medicamentos eles não atuam nos hormônios, mas sim em neurotransmissores, que são aquelas substâncias que estão entre os neurônios que contribuem para o processo de transmissão das informações. Letra E. A efetividade do tratamento não depende da concentração de medicamentos usados, mas sim de sua farmacodinâmica e farmacocinética. Não, a concentração ela é um grande contribuinte para que esse processo de recaptação ele seja inibido. Então, com isso, resposta correta, letra A.